Provas dadas, como sempre, à quinta-feira, aqui no NAU, com Rita Matias do Chega, Joana Mortágua do Bloco de Esquerda e Aline Oldebovinck, professora universitária. Boa noite às três, obrigada pela presença. Rita Matias, vou-lhe perguntar onde é que deve estar a responsabilidade. Eu agora há pouco disse o governo do qual o Bloco de Esquerda fez parte, enfim, não fez parte. O governo apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, o chamado governo de Geringonça, e se tem a mesma leitura, tendo em conta as palavras que José Luís Arnaud disse esta noite aqui no NAU, de que havia verdadeiros culpados desta situação de cheias no Rio Mondego e tinha a ver com o governo da Geringonça ter travado esse plano de barragens. Antes de mais, boa noite a todos, a quem nos acompanha lá em casa, e permite-me uma primeira palavra de solidariedade para com as vítimas destas catástrofes, em particular para com as famílias enlutadas, e uma palavra de agradecimento aos autarcas, às forças de segurança, proteção civil, forças armadas que estão no terreno, particularmente nesta noite, que sabemos que vai ser mais difícil. O nosso obrigada. Em relação à entrevista em questão, olha, não vou comentar, até porque não assisti e, portanto, mas não disse quero... que havia responsáveis políticos por parte das cheias que estávamos a assistir e tinha a ver com o governo da Geringonça ter travado sim, o plano não sei de se barragens. necessariamente só o governo da Geringonça, se calhar podemos olhar para os últimos 50 anos da vida democrática e perceber que o investimento em infraestruturas, infelizmente, foi sendo negligenciado ao longo de vários anos. Há várias barragens que já podiam ter sido construídas, como outras infraestruturas, nomeadamente autoestradas. Por um Portugal melhor. Bem-vindo ao canal onde a política fala direto ao povo. Aqui vais encontrar entrevistas exclusivas com políticos portugueses, debates construtivos e conversas sérias sobre os desafios reais que Portugal enfrenta. O nosso objetivo é simples: dar voz a quem tem o poder de mudar o país e responsabilizar quem não o faz. Sem filtros, sem edições tendenciosas, só a verdade. Por um Portugal mais justo, transparente e melhor para todos. Subscreve para não perderes nenhum episódio, porque um país melhor começa com uma conversa honesta. Conhecido preconceito ideológico do Bloco de Esquerda em relação a barragens, e todos nos lembramos das famosas declarações de Catarina Martins quando dizia que a água evaporava das barragens e que isto era um grande problema para o país, etc. Não tem que ver nada com a desgraça, tem que ver com o Bloco de Esquerda tem um preconceito. Não, eu não me estou a aproveitar, volto a dizer, não vi a entrevista, não vou comentar. Sabemos sim que o Bloco de Esquerda várias vezes se opôs na Assembleia da República, até a projetos que o Chega já apresentou, como a autoestrada da água, que criava outros mecanismos de retenção de água que poderiam ter sido úteis nesta hora, um projeto que já levamos à Assembleia da República desde 2020 ou 2021 e lamentavelmente, um dos tantos que vai sendo chumbado. No entanto, porque vem chumbar o projeto hidroagrícola do Baixo Mondego. Não. Tanto que o Chega voltou a apresentá-lo neste Orçamento de Estado, infelizmente foi chumbado e agora já vemos o Partido Social Democrata pegar nesta proposta e dizer que isto tem que ser avançado nos próximos meses. Portanto, é lamentável que, sinceramente, as propostas para dizer que são sejam o maior chumbadas. Partido português e que tem imensa importância. Tenha calma. Olha, eu fui simpática e não estou a comentar uma entrevista que não vi e, sinceramente, tinha todo o gosto, sabe? Quando apontam o Bloco de Esquerda como culpado de alguma coisa, por responsabilidades em cima de um partido que não tem responsabilidades eu estou a pôr responsabilidades na Terceira República, que falhou com alterações climáticas, que isto são fenómenos que se repetem. Aconteceu em 2001, aconteceu em 2003, está a acontecer em 2026. Tinha sido previsto, há capacidade de prevenção e de prever que não tínhamos o anticiclone dos Açores ao longo destes dias, portanto estávamos mais suscetíveis a este tipo de catástrofes e de calamidades, e foi lamentável que o Governo não se tenha precavido de outra forma, nem tenha tido capacidade de reação imediata. As reações que nós vemos têm sido tardias. É verdade que agora está em todo o terreno a tentar mostrar uma presença, mas já é uma reação manifestamente tardia. E vem a advogada de defesa do Chega. Eu não estou a ser... Olha, Joana, eu tenho de ter um bocadinho de paciência e não começo a atacar, porque eu cinjo-me aos factos. Estás a perceber? Factos. Como a votação do Chega sobre o plano hidroagrícola do Baixo Mondego. Falou no PSD, Iniciativa Liberal chumbar, e agora já quer dar ninguém, eu estou a tentar ser... Façam boas propostas.
Marisa, se me permite, só também aqui quase uma defesa da honra do Chega, que este Orçamento de Estado apresentou uma proposta para a construção e a adjudicação de verbas para a construção da barragem de Girabolhos, que teria sido fundamental agora para regular o caudal do Mondego e que poderia ter ajudado a evitar, por exemplo, a catástrofe que tivemos ela já estaria ontem. construída, do Orçamento de Estado para agora. E, entretanto, eu tenho aqui a indicação de que o Partido Social Democrata votou contra, conceito ideológico com barragens. Queria só deixar aqui esta evidência. Entretanto, importa dizer que agora a APA anunciou um concurso emergente para esta barragem, que teria feito falta antes. Claro que, naturalmente, é importante que continuemos a apostar nesta infraestrutura, mas é lamentável que seja preciso uma catástrofe desta dimensão, que está a impactar Coimbra, na dimensão que está a impactar, para realmente abrirmos os olhos e estamos a falar de obras que demoram anos e anos a serem construídas. Mas já poderiam estar a avançar. Quando eu digo aproveitamento, é de tentar fazer propaganda em torno da resposta que estaria ou não a dar. Recordo o vídeo do Ministro Leitão Amaro, o Ministro Nuno Melo, que as Forças Armadas não estavam no terreno para ajudar as pessoas. Isso não é verdade. As Forças Armadas já vieram desmentir que já estavam no terreno. Não estavam... É que podem insultar o Ministro. Agora as nossas Forças Armadas não merecem ser insultadas pela Joana Mortágua. Ninguém está... Rita Matias, no seu entender, o que é que o Governo pode fazer mais por estas pessoas e por estas populações que ainda não tenha feito? Olha, mais que não seja a parte de estar no terreno, compreender efetivamente a realidade em que as pessoas estão. Neste momento há pessoas que estão há mais de 2 semanas sem eletricidade, sem água, sem saneamento básico, sem capacidade até de sair das suas próprias habitações. Ainda há populações que estão com estradas cortadas e que, se não são populares e grupos de voluntários a dirigirem-se lá, mais ninguém tem tido capacidade de chegar. E, portanto, eu quando olho para os apoios, a sua própria habitação, não é? Porque aliados voavam ou não tinham sequer a capacidade de ter esse tipo de materiais para proteger aquilo que ainda tinham na habitação. Esse valor completamente desadequado? Além do valor ser desadequado, eventualmente pode ser adequado para algumas circunstâncias, mas não para todas. Alcácer do Sal, as casas que ficaram absolutamente debaixo d'água. Não sei se com 10 mil euros conseguem restabelecer tudo o que são equipamentos eletrónicos, a eletricidade na habitação. Ou seja, defende que devia haver vários níveis de ajuda monetária a estas pessoas? E para além da ajuda monetária, percebermos que nem toda a população tem o mesmo acesso a meios de comunicação digital e tem a mesma literacia digital. E choca-me particularmente que o acesso a estes apoios seja feito por vias digitais, e bem sei que isto hoje em dia traz muita celeridade aos processos. No entanto, não nos faltam testemunhos de idosos que estão a algures em aldeias no centro do país, que não fazem ideia de que estes apoios estão disponíveis e que não sabem como aceder aos apoios. Mas há juntas de freguesia a auxiliar os idosos nesse campo. Ainda assim, juntas de freguesia que estão no limite das suas capacidades. Independentemente da cor política, eu acho que nós reconhecemos que os autarcas estão a fazer os possíveis para atender a todas as populações. Eu volto a dizer, há grupos de voluntários que se estão a dirigir porta a porta a tentar explicar, e os idosos não sabem como preencher a burocracia que vem naqueles formulários em que é preciso apresentar provas documentais, fotografias, e as pessoas não foram tirando ao longo dos dias fotografias aos estragos, e, portanto, a disponibilizar 15 equipas para estarem no terreno parece risível, é não perceber a dimensão do estrago. Isto foi a zona centro que foi impactada, foi Coimbra, zonas como Torres Vedras, a Ruda dos Vinhos, à porta de Lisboa, Alcácer do Sal, que é pertíssimo da capital também. Portanto, os ministros não tinham que ir muito longe para perceber a real dimensão daquilo que está a acontecer no país, e, portanto, choca-me particularmente que o Governo esteja a comunicar para uma elite, para uma nata, para pessoas de uma classe económica e social que claramente não são as que estão mais afetadas por este problema, que é verdade que é transversal, uma catástrofe impacta todos transversalmente, mas naturalmente temos capacidades diferentes de reação mediante aquilo que são as ferramentas que tivemos ao longo da vida. E, portanto, choca-me que as pessoas mais vulneráveis, normalmente em condições socioeconómicas mais vulneráveis, estão também mais vulneráveis agora nessa circunstância, e este Governo não está a ter a empatia necessária para dar resposta a estes casos. Rita Matias, por falar em choque, tenho que lhe fazer esta pergunta, porque muitas pessoas ficaram chocadas com uma notícia que veio a público nos últimos dias, que tem a ver com uma notícia que foi avançada pela Lusa e também pelo Polígrafo, que diz que o Chega editou imagens de chuva para dar mais drama a um momento em que André Ventura, presidente do Chega, estava a transportar paletes de água para ajudar estas populações afetadas. O que é que o Chega diz sobre isto? Eu lamento que nós tenhamos descido a este nível de tontice. Honestamente, o país está a viver esta calamidade. Aparecem nos vídeos os assessores, a equipa de segurança, o próprio André Ventura estão manifestamente molhados. Há pessoas que estão encharcadas dos pés à cabeça. Há jornalistas, e eu acho que os jornalistas são insultados
suspeitos. Eu peço às pessoas, e desculpa a propaganda que vou fazer, mas que abram a fotografia do Jornal Expresso, que mostra uma jornalista da SIC e um jornalista da CNN, em que o chapéu da CNN está a voar e a jornalista da SIC parece que está a enfrentar o furacão com todas as forças que tem. Está ali com um ar assustado. Portanto, não houve me qualquer parece... edição? Eu não faço parte da equipa de comunicação, não houve qualquer edição, tanto quanto tenho conhecimento, e mesmo estas agências de comunicação, é importante dizer, já estão a reeditar os seus textos para dizer que afinal é só uma luminosidade diferente do primeiro texto que viram na página de não sei quem. Só que a questão que eu me pergunto, honestamente, eu vivo em Torres Vedras neste momento está absolutamente alagado, há pessoas que não conseguem sair de casas, a casa onde eu habito está absolutamente isolada, é impossível aceder ou sair deste espaço, e eu pergunto-me, mas o país está parvo? Nós andamos a discutir se André Ventura adicionou chuva num vídeo ou não, quando há pessoas que estão sem água, sem luz, sem conseguir aceder às suas próprias habitações. A preocupação é o que é que André Ventura fez. Estamos a ver esse vídeo de que estamos a falar. Manifestamente estava a chover, as pessoas podem consultar, se não me engano foi dia 30 de janeiro, em Espinho, dá para perceber a meteorologia, mas estando a chover ou não estando a chover, era um candidato presidencial que se estava a solidarizar com populações, que recolheu mantimentos e que levou, neste caso, às populações de Leiria. Muitas famílias, eu recordo que já perdemos dezenas de vidas e pergunto-me como é que estas famílias... 16 pessoas. 16 pessoas, obrigado por sermos precisos. Ligada direto ou indiretamente com as tempestades. Como é que estas famílias verão a parvoíce da discussão que está a ser tida, que bem sei que não é responsabilidade da Marisa, é de quem a lançou precisamente na Lusa, como referiu, mas é lamentável. Acho que há formas de fazer o combate político que não compete à Lusa, naturalmente, mas já que os jornalistas decidiram sair do armário, pois bem, que o façam de forma mais leal e em um momento mais oportuno. Rita Matias, a este propósito, que perfil defende o Chega que deve ter, ou quereria o Chega ver como titular da pasta da Administração Interna? Olha, um perfil, pelo menos, que não abandona o barco no meio do caos. Nós acreditamos que um político, mais do que um currículo vastíssimo, como tinha esta ministra, tem que ter uma capacidade de sacrifício e um espírito de abnegação. Eu não sei quais são os motivos pessoais que a ministra alega para pedir admissão e, eventualmente, posso estar a correr o risco de ser injusta. No entanto, não foi agora que nós percebemos que esta ministra era incapaz de estar a assumir estas funções. Nós tivemos uma experiência não tão devastadora, mas devastadora, sobretudo para quem enfrentou estas situações de fogos no verão, em que a ministra teve atitudes vergonhosas, desde abandonar conferências de imprensa, a mostrar um total desnorte na coordenação dos trabalhos, exonerados porque sai a ministra, sai os seus gabinetes e de repente uma reestruturação que ainda exige mais concentração. E não descansa o facto dessa pasta estar entregue provisoriamente ao Primeiro-Ministro? Ao Primeiro-Ministro. Olha, descansava-me mais, e bem sei que o Chega tem um posicionamento distinto, descansava-me mais ter Luís Montenegro ser escrutinado na Assembleia da República, até do ponto de vista construtivo, daquilo que eu fui ouvindo na Conferência de Líderes. Os vários partidos, da extrema-esquerda à direita radical que o Chega representa, todos tinham ideias construtivas que eventualmente até poderiam ajudar Luís Montenegro a adequar a atuação do governo. Portanto, não me parece que tivesse que ser necessariamente Luís Montenegro, nesta fase, a tentar aparecer como o herói que está a tentar solucionar, quando o próprio já sabia que quer a Ministra da Saúde, quer a Ministra da Administração Interna, eram as ministras para-raios do seu governo. Pensei que eu aqui estou a incorrer numa posição distinta da do meu partido. O meu partido assentiu que o debate quinzenal voltasse a ser adiado. Agora, a 19 de fevereiro, já foi adiado 2 vezes. Primeiro era para acontecer amanhã, sexta-feira de manhã, e agora fica para dia 19. No entanto, parece-me que, se não é agora que o Parlamento, um órgão de soberania, representante do povo português, com eleitos também dos locais onde estão as catástrofes a acontecer, se não é agora que temos a oportunidade de denunciar, de dar voz a estas populações, é quando? Então, Rita Matias defende que esse debate não devia ser adiado e devia alguém representar o Primeiro-Ministro. Não, a diferença que faz no terreno ou não é de um valor simbólico, sentimental, mas volto a dizer, no Parlamento estaria a responder aos eleitos do povo, a quem mandatou aqueles representantes em particular para representar as dificuldades, os desafios, para serem a voz. E, portanto, neste momento as pessoas estão sem voz na Assembleia da República porque temos debates adiados e o Primeiro-Ministro ou o Governo sem representação. Vamos para outro tema, porque foi hoje aprovado um projeto de lei do PSD que quer proibir e limitar o acesso das redes sociais a menores de 16 anos, no caso, limitar o acesso entre os 13 e os 16 anos, que fica dependente de autorização parental. Rita Matias, porquê que o Chega votou contra? Olha, o Chega votou contra porque nós reconhecemos que as redes sociais são espaços de oportunidade, de encontro, de contacto, mas também podem ser
espaços de insegurança, de desafios, de aquilo que há de pior no mundo, pornografia infantil, desinformação também, e trouxe exemplos, nomeadamente o PS, que pagou 40 mil euros para criar perfis falsos entre 2019 e 2020. A questão que nos preocupa particularmente é, em primeiro lugar, porque é que estamos a querer permitir que plataformas digitais passem a ter acesso a dados sensíveis dos cidadãos, nomeadamente à chave móvel digital? Porque isto não vai impactar apenas os menores de idade. Todos nós teremos que comprovar que não somos menores de idade e, portanto, aceder às redes sociais, nomeadamente também de informação de órgãos de comunicação social através de plataformas digitais. A nossa preocupação, em primeiro lugar, é que estas agências de comunicação passem a ter acesso a este tipo de dados, que o próprio Estado também passe a ter acesso àquilo que os cidadãos publicam e que eventualmente possa catalogá-los. Mas não devia existir essa limitação ou não devia existir esta limitação nestes moldes em que foi aprovado que é preciso depois a chave móvel? Em particular, o Chega já trazia no seu programa de 2025 considerações e conselhos para que as plataformas possam inibir, por exemplo, os menores de idade de partilhar a sua geolocalização, de partilhar imagens nudes, como utilizamos na gíria. Como? Sem verificar Porque é possível, através, por exemplo, o YouTube, sem pedir o cartão de cidadão, através do consumo e daquilo que a pessoa vê, identifica se é um maior, se é um menor de idade e, portanto, tem mecanismos até de ativação de controle parental e, portanto, inibe. Por exemplo, tínhamos mecanismos de que, por defeito, perfis de menores fossem privados e não públicos e não pudessem ser acessados por qualquer pessoa. Mas uma preocupação particular deste projeto, que me parece perversa, é no artigo 12º, quando diz que estas plataformas passarão a ter capacidade de bloquear automaticamente mensagens que contêm material violento, sexual, conteúdos agressivos, ou que os jovens têm mecanismos de contornar estas limitações e, pior, depois ficam ainda mais desprotegidos. Eu não sei se sabem, mas no Reino Unido a venda de VPNs, portanto de mecanismos de nos logarmos noutra localização qualquer do planeta e ainda assim podermos estar nas plataformas digitais, aumentou em 1400%. Portanto, estes jovens não deixaram de aceder a estes conteúdos, passaram a acedê-los sem ter os mecanismos que hoje temos de acompanhar o dia-a-dia na vida dos menores. Portanto, é perigoso, vai caminhar num sentido de um Estado totalitário e eu tenho muito receio do que é que um Estado vai fazer com as informações que uma pessoa publica nas suas redes sociais. Eventualmente, no futuro, vamos ter pessoas que deixam de ter acesso a certos apoios porque se posicionam contra um governo. Portanto, eu vi o Bloco Central tremer com a expressão de 3 Salazares. E hoje nós votámos uma das propostas mais pidescas da atual República. Neste momento, não é o Estado quem define o que é que os jovens veem. É um algoritmo que é controlado por uma de 2 ou 3 empresas. Mas desde logo os jovens têm que ter um telemóvel. E se tem um telemóvel é porque o pai ou a mãe deu o telemóvel.